Bom dia, minhas irmãs, a paz de Cristo na vida de vocês. Estamos aqui na nossa jornada e hoje falaremos do último pecado. Eu demorei para poder gravar o áudio para vocês por conta desse pecado. Esse pecado foi o que mais eu cometi, que é o pecado do orgulho. A gente se sentir orgulhoso das nossas conquistas, achar que a gente é mais do que o outro só porque muitas vezes a gente conquistou bens materiais. Isso eu vivi na pele. É um dos pecados que eu oro muito a Deus para tirar de mim, porque vez ou outra eu me pego ainda me achando boa demais para algumas coisas. E nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Então o orgulho, ele realmente é algo muito nocivo e danoso. E a justiça de Deus vem. A justiça de Deus vem quando a gente é orgulhoso. Algumas de vocês conhecem a minha história, outras não. Mas eu fui uma pessoa que já tive muito resultado financeiro nos projetos que eu desenvolvia. E eu me lembro muito bem que um dos maiores erros que a gente tem é o esbanjar, né? Quando você tem muito recurso financeiro, que você não tem maturidade, você esbanja muito. E mesmo que seja de uma forma inconsciente, você quer esbanjar para mostrar que você pode, que você tem, que você... As pessoas que estão com você não precisam se preocupar, porque o seu dinheiro vai resolver tudo. Eu tinha esse tipo de mentalidade. E Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, fez a prova disso, me tirando os recursos financeiros para que eu pudesse dar valor, aprender. Então, eu confesso para vocês que Deus está trabalhando em mim essa parte do orgulho. E nós vemos alguns personagens da Bíblia, né, que foram muito orgulhosos. Eu vou falar um pouco deles aqui para a gente poder refletir sobre isso, né. O primeiro deles foi Lúcifer, que era um anjo protetor, iluminado, sábio, belo, mas exaltou sobremaneira o ego. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Ezequiel 28, do 14 ao 17. Fomentou ser superior a Deus. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. Isaías 14, do 13 ao 14. E iludiu um terço dos anjos que o acompanhou em seu propósito. O orgulho de Lúcifer destruiu seu esplendor. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Isso é uma verdade. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, que contraiu lepra, era altivo aos olhos, né? Ele tinha os olhos altivos, se gabava dos seus títulos, da sua capacidade militar. Esperava que o profeta Eliseu fosse a ele e fizesse o milagre da cura. No entanto, recebeu apenas um recado que considerou estapafúrdio. Imagina, falar que ele tinha que se banhar no Rio Jordão. Aí ele fala, né? Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis o que eu pensava, certamente ele sairá até comigo, pôs-me-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Mas não, porventura, Abama e Farpa, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, não poderei eu lavar-me nela e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Isso está em 2 Reis, capítulo 5, do 11 ao 12. O orgulho de Naamã era pior que a lepra que dilacerava seu corpo. O rei Nabucodonosor também era um grande estrategista militar.
responsável por a construção dos jardins suspensos da Babilônia. Transformou a Babilônia numa potência, mas a arrogância o contaminou. E Nabucodonosor se gloriou a si mesmo e disse uma vez: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, como o meu enorme poder e para a minha glória e majestade? Isso está em Deuteronômio 4:30. E por causa do seu orgulho, Nabucodonosor foi expulso do meio dos homens e passou a viver com os animais selvagens, a comer capim como boi. Transtorno psiquiátrico ele teve, porém aprendeu o seu erro, arrependeu-se e teve a oportunidade de se redimir e reconheceu a soberania de Deus. O orgulho de Nabucodonosor era maior do que seu reino. Então, esses são alguns exemplos, né? O orgulho afasta o homem de Deus, pois exalta a si mesmo, se autopromove demasiadamente, depositando sua confiança na sua própria sabedoria, nos seus recursos financeiros, nos seus títulos. E como que a gente vence o orgulho? Reconhecendo essa falta em sua personalidade e identificando os efeitos dos seus pensamentos, palavras e atos. E se redimir desse pecado com o Senhor, porque Ele detesta o orgulhoso. Porém, gente, essa não é uma tarefa fácil. Aceitar que a gente é orgulhoso, né? Porque nós temos essa tendência e é difícil admitir na gente esse pecado. Jesus, ele nos exorta: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, vocês encontrarão descanso. A chave que destranca a porta do orgulho chama-se humildade. E quanto mais perto estivermos de Cristo, maior o acesso nós teremos a ela. E eu não tenho dúvida alguma que é isso que Deus está trabalhando em mim. Essa minha jornada agora, nesse momento que eu estou vivendo, é para trabalhar o meu orgulho. Eu fui uma pessoa que pequei muito no orgulho. Mas hoje Deus está trabalhando em mim a humildade. Para eu ser humilde, entender que tudo vem de Deus, mesmo que eu venha prosperar, e eu oro pedindo para que Ele me restitua de tudo que me foi tirado por minha própria culpa, por conta do meu orgulho, mas assim que eu estiver curada, que eu for humilde de verdade, que Ele possa me restituir, da mesma forma como Ele fez com Nabucodonosor. E a gente precisa olhar para dentro de si e ver se realmente a gente não pratica esse tipo de pecado. E falando com relação aos negócios, principalmente quando a gente vai bem, né? Quando o nosso negócio está prosperando, que a gente está ganhando muito dinheiro. E quando a gente olha uma pessoa pequena que está começando, a gente se sente superior, não consegue lembrar do início da nossa jornada, como foi difícil, como foi trabalhoso. Então, se colocar no lugar do outro é importante. E isso muitas vezes nos falta quando a gente está no topo. E eu estou falando disso para vocês, estou falando de mim, estou falando da minha pessoa. Eu sei que muitas vezes a gente se identifica com a história do outro, mas essa é a minha história. Por muitas vezes eu esqueci de onde eu vim, por muitas vezes eu esqueci que houve um processo para mim, e às vezes eu falando com as pessoas, eu já achava que ela já tinha que fazer assim, assado, porque fulano é burro, por que fulano não faz assim, e eu esquecia da minha jornada. Deus tinha me abençoado e eu estava ali humilhando a pessoa. Então, eu peço a Deus, eu peço ao Senhor Jesus que trabalhe em mim a humildade. Me faça humilde, Senhor, diante das pessoas, que eu nunca me sinta maior do que ninguém. Mesmo que um dia eu venha ter prosperidade financeira, que eu sinto que esse que é meu ponto. Às vezes a gente se vangloria porque a gente tem muita saúde ou porque a gente tem muita inteligência, não importa. A gente se sentir superior às pessoas em qualquer área que seja, nós estamos errados. Às vezes a gente se sente superior por conta da nossa família, do nosso casamento, por conta dos nossos filhos. Ó, como nossos filhos são bons. Olha como o nosso casamento é maravilhoso e do fulano é ruim. Isso tudo é orgulho. A gente está achando que é por nós, que é de nós isso, e não é de nós.
são bênçãos de Deus, que a gente não perca isso nunca. Essa humildade de entender que Deus foi benéfico conosco, nos deu algumas bênçãos em algumas áreas e nem por isso nós precisamos nos sentir superior às pessoas que não estão passando por isso. Ao longo da minha vida, alguém me falou uma vez que toda vez que a gente olha para alguém e fala, ai, tadinho de fulano, vamos dizer assim, é um sintoma de que você está se sentindo superior a essa pessoa. E eu aprendi nunca mais a falar tadinho de fulano e sempre falar misericórdia, Senhor, que as tuas misericórdias caiam sobre a vida dessa pessoa. Não porque tadinho porque você está se sentindo melhor que ela. Isso a gente olha para um mendigo da rua, a gente olha para uma pessoa que está menos afortunada que a gente, então que a gente tenha essa visão genuína de que aquela pessoa está vivendo uma situação e nós não estamos. Glória a Deus que nós não estamos, mas que Deus tenha misericórdia daquela pessoa. Então, se nós vamos trabalhar, se nós estamos com foco do crescimento profissional, nós vamos colocar em prática as 25 leis. A partir de amanhã a gente já vai começar a trabalhar as 25 leis, mas que... E eu entendo, tá, que você colocando em prática esses 25 princípios, muito provavelmente nós teremos prosperidade em nossa vida. Mas que o orgulho seja extirpado de nossos corações. Extirpado, que o Senhor arranque dos nossos corações esse sentimento de orgulho, de se sentir maior, de se sentir melhor do que qualquer pessoa, porque todos nós somos iguais. Uns vão ter um pouco mais de possibilidades, né? Vão ter acesso a coisas diferentes, que vai fazer com que ele cresça mais, entenda mais algumas coisas, mas nós somos todos iguais perante a Deus, que a gente não perca isso de vista. Então, que o Senhor Jesus abençoe cada uma de nós, fazendo refletir hoje sobre isso, sobre esse pecado que acompanha cada um de nós, uns mais, outros menos, em algumas áreas e outras não, mas nós temos. Que Ele possa nos curar disso. Tá bom, minhas irmãs? Um dia abençoado para vocês e amanhã nós retornaremos. Um beijo.